Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se um pinheiro. João Miguel Tavares declara-se acompanhado e Pedro Mexia confessa-se feito num... não é num 8, é num 98. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que se agravou ainda mais o clima de tensão política no Brasil, com a confirmação da sentença que condena Lula da Silva a ir para a cadeia e a perder o direito de voltar a candidatar-se à presidência. Havemos falar disso daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro das Proibições. E há contributos novos a discutir nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Alguns. Alguns. Sim. Alguns porque... Boas ideias ou nem por isso? São ideias. São ideias. Eu não sei se serão boas. Podem ser eficazes. Até podem ser eficazes. Ou não. Ou não. Eu queria começar por dizer que... Agora toda a gente está a perceber perfeitamente o que vocês estão a falar. Não, eu queria começar por dizer que, de facto, a sinistralidade na estrada em Portugal é um escândalo. Não é? A quantidade de gente que morre na estrada é absurda. Não há sinistralidade no outro lado, pois não? Pois, realmente, isso é verdade. Só pode não há ser sinistralidade na casa de banho. Não é? Ninguém... A não Embora... ser que uma moto desgovernada te entre na banheira, mas... Ok, a mais recente ideia de proibição é um contributo ainda em estudo da Secretaria de Estado da Proteção Civil para combater os acidentes rodoviários e, por isso, a sinistralidade na estrada. Como é que avalia, Ricardo, a possibilidade de virem a ser bloqueadas, e é esta a ideia, as redes de telemóveis em algumas estradas portuguesas? Sim, portanto, os automobilistas, para não estarem a falar ao telefone enquanto conduzem, o Estado propõe bloquear as redes nas estradas. Não é? Ou seja, isto porquê? Porque o Secretário de Estado o Secretário de Estado entende José Artur Neves que antigamente a gente falava ao telefone enquanto conduzia, não é? E eles diziam, pá, isto tira a atenção. A mim dava mais atenção, porque eu estava, onde é que andava, onde é que estava sempre mais... Estava muito mais atento. Mas é verdade, de facto, prejudica. E foi por isso que se criou este sistema de mãos livres, não é? Que é a gente vai a conversar sem ter de fazer nada. Mas o Secretário de Estado da Proteção Civil diz que isso também distrai. Também distrai. O Sr. Secretário de Estado tem de andar, por exemplo, com a minha mulher no carro. Em princípio não é possível. Se o telefone perturba, em princípio uma viagem em família, com mulher e filhos... não devia ser proibida também. Então, e, portanto, além de que há várias outras... Eu acho que isto talvez só se resolva com bloquear o sinal do telemóvel aos condutores e colocar 2 palas e até umas rédeas que o próprio Secretário de Estado possa manobrar a partir do... Não sei se é do Terreiro do Paço, mas... lá onde ele estiver. Porque, de facto, há distrações. Por exemplo, há placares publicitários, assim como o telefone no sistema de mãos livres, há o rádio também a dar. Rádios também, sim, para seguir a lógica de ser erradicados. Eu às vezes vou a guiar e vou a pensar noutra coisa. Às vezes uma operação stop a dizer, eu estava a pensar em quê? Pode ser um passo importante a seguir, além de destrambelhar o sinal da rede, uma coisa qualquer que impeça as pessoas de pensarem noutra coisa que não seja o Manuel Catatal. Entretanto, esta medida vem na sequência de um outro estudo que está a ser feito, uma outra proposta para reduzir a velocidade nas cidades para 30. Eu não sei se já puseram o carro a 30.
Só para experimentar. Mas... O Ricardo fez trabalho de campo. Eu fiz trabalho de campo. Eu experimentei... De campo na cidade. Exatamente. E quem, por exemplo, vamos supor, um casal vai trabalhar e tal e volta à noite para casa, no carro, a 30, eles podem fazer um jantar romântico dentro do carro, a caminho de casa. Chegam a casa já jantados e tal. É claro que atravessar a cidade de Lisboa a 30, por exemplo, uma pessoa que mora na Damaia e trabalha na Expo, é o equivalente de ir de Lisboa ao Porto a 120, porque, em princípio, o tempo é o mesmo. E agora, se calhar 30 às vezes em Lisboa é capaz de ser otimista. Uma boa notícia. Essa é a questão, sim. Quer dizer, há automobilistas de Lisboa e Porto que dizem 30, quem me dera, eu vou a 5, em filas e tal. Mas é isto, eu escrevi sobre isto esta semana. Parece-me que eu não sei se aguento tanta saúde, porque isto é um novo tipo de português que se está a criar, que não fuma porque não há sítios para fumar. Vai a 30, à cantina do hospital comer comida saudável porque sobreviveram os croquetes e não fala de telefone na autoestrada enfim, há uma série de... Vai baixar a mortalidade. É possível, mas não, a não ser que as pessoas morram de tédio. Essa é a minha objeção. João Miguel Tavares, seguindo a linha de raciocínio do Secretário de Estado da Proteção Civil, protegendo as pessoas de terem rede de telemóvel disponível nas autoestradas portuguesas, que outras ideias por esta linha de raciocínio é que já foram Ricardo já assinalou algumas? Os placares, já foram citadas algumas, de facto. Mas eu, apesar de tudo, vamos ver, a ideia em si parece um bocadinho tonta, até porque, imaginem, nós temos um acidente na autoestrada. Exato. E de repente não temos uma rede de telemóvel porque senão tínhamos um acidente de autoestrada que na verdade acabámos de ter e só queríamos mesmo avisar o INEM. Podes mandar parar um automobilista e dizer, por amor de Deus, vai buscar ajuda, e ele diz, com certeza, vou a 30. Não, a 30 é só para as cidades, confusão. Estamos a deseducar o público. Pode ser um acidente. E portanto o telemóvel dá muito jeito em certas situações como essas, que é ter acidente, não é? Portanto, seria ridículo a gente não ter telemóveis para não ter agora, acidente. Quem vai no carro, ao lado do condutor, mas se não houver a rede de telemóvel, também não pode usar o pois telemóvel. Entretém-se, não é? Tem que conversar com as pessoas ao lado. E distrair o condutor. Exato. E, por exemplo, no teu caso, a tua companhia deve ser super desagradável, não é? Não sei se as pessoas aguentariam. É só para ser mau. Mas só que aqui acrescentar mais. Eu acho que realmente o problema dos telemóveis é um problema gravíssimo. E, portanto, eu não queria estar a desvalorizar isso. A ideia pode ser um bocadinho parva e com certeza haverá outras melhores. Mas, João Miguel, mas claro qualquer que é grave, comparação... mas o sistema sem mãos livres não resolveu o problema dos telemóveis? Não, infelizmente não resolveu. Porquê? Desde logo por causa da questão dos SMS e das redes sociais e o facto das pessoas, de facto, são irresponsáveis e têm uma grande tendência a irem lá e isso é proibido. Isso é proibido mandar SMS. Sei que é proibido, mas é proibido e altamente desrespeitado, incluindo por mim. Eu às vezes estou a fazer aquilo e digo, eu sou estúpido de estar a fazer aquilo, mas estás parado num semáforo e... Num semáforo? Tu estás parado no semáforo. Acho que não podes. Não se pode parar no semáforo. Acho que não podes estar aí buscar o telemóvel parado de sequer no semáforo. Está fixo na luz. Não podes usar. Não podes usar. E é perigosíssimo. E nós vemos isso. Quer dizer, e mesmo quando tu não estás a utilizar o telemóvel e estás atento à estrada, vês uma quantidade enorme de pessoas a utilizar os telemóveis e não atentas à estrada. Andar é no carro. muito perigoso. Andar no carro que é desrespeitado. A solução for acabar com... Não, eu percebo. Mas é por isso que eu estou só a tentar ser um bocadinho subtil. Eu também não quero proibições. Mas é evidente que o telemóvel representa um perigo para quem conduz como nunca houve até agora. Nunca houve. Aliás, há estudos sobre isso. Eu estava a ler uma coisa que diz que aumenta em 23 vezes o risco de acidente. Mas isso é óbvio que é claro que é um problema. Se as pessoas vão a andar e a escrever SMS no telefone, é claro que isso é perigoso, não é? Só estou inquieto por causa do semáforo, porque o semáforo, o perigo é levares uma buzina dela quando aquilo muda para verde. É o máximo de perigo que tu corres. Pedro Mexia, como é que entende esta possibilidade aventada? Acho que para ti não tem problema, não é? Tu nunca usas o telemóvel enquanto conduzes. Tu, como se vê no genérico deste programa, vais no banco de trás. Eu vou de popó. Mas ou vai de carrinho. Estou indisponível para pedir boleia a pessoas que respeitem a lei, neste caso. Não quero ir a 30. Não, mas todas as semanas nós falamos de proibições. Tem sido E raramente é uma proibição
completamente estúpida, ou seja, uma proibição que visa um bem que todos nós achamos que é um bem. Por exemplo, a prevenção da sinistralidade rodoviária. Mas a proibição é sempre... Eu não sei nada sobre prevenção rodoviária, mas duvido que não haja nada antes de proibir, isto é, de não haver rede. Nós vemos que na questão da comida, na questão do fumo, na questão da rodoviária, já para não falar da questão dos livros, que isso é de outra natureza, a solução é proibir, retirar, e isso que começa a acontecer em casos que nós até dizemos, bom, isto é por uma boa razão, mesmo que me desagrade um bocadinho, é muito fácil escorregar e que se entre numa mentalidade governativa ao qual alguns dos partidos da maioria não são hostis, que é a ideia de proibir, de fazer as coisas proibindo-as. O que, em alguns casos, eu não sei muito bem, eu não li esse estudo, mas em que medida é que, por exemplo, a ideia da pessoa ficar desamparada, sem telemóvel, na estrada, não é evidentemente um outro tipo de perigo. Não sei como é que se propõe. Não há estudo ainda. Pronto, há não sei como é que uma declaração do secretário de Estado possibilidade de fazer aquilo. Não é só cá, também já vi umas coisas em Inglaterra sobre isso. Mas olha a dona Jaquina que mora ao lado da A1. Também fica sem telemóvel lá em casa, deixa de poder usar. Fala-se pouco nos problemas da Dona Jaquina. Exato. Não percebo bem sequer como é que aquilo seja aplicável tecnologicamente. Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Proibições. Agora João Miguel Tavares quer ser empossado no cargo de Ministro das Creches. Está com saudades de voltar a mudar fraldas? Não, nenhuma. Miguel Tavares. Eu sou daqueles pais de famílias numerosas que adoram ver os bebés nos colos dos outros. Eu só gosto de miúdos aí a partir dos 3, 4 anos. E as creches são quer bastante tutelar aborrecidos. com este Ministério das Creches? Quero. Funcionam com financiamento público ou são do setor privado? Acho que é as duas coisas, não é? Tipo, Então. é PSS, que é mais setor privado, mas funcionam com funcionamento público. Aliás, atenção, não precisas fazer essa área indignada. Coisas privadas a funcionar com financiamento público é o que mais existe. Exato. É o que mais existe nesta terra. Portanto, quero falar da Incluindo notícia, bancos, não é? a notícia de que a Segurança Social vai comparticipar os custos nas creches, onde os trabalhadores da Auto Europa vão deixar os filhos quando trabalharem ao sábado. Sim, supostamente, não é? que é Está em estudo. O que é que vê de errado nisso? Eu vejo muita coisa de errado nisto só por uma razão. Vocês fariam justiça de reconhecer que eu, que tenho fama de andar sempre a bater em sindicatos, fama injustíssima. Em relação à outra Europa, não sei se vocês se recordam, mas eu tenho sido surpreendentemente contido, como não sou contido quando está em causa, sei lá, a FENPROF ou as greves intermináveis, antigamente, do metro de Lisboa. Agora é impecável, não há greves. Não sei porquê. Agora, no caso da Auto Europa, aquilo que sempre me pareceu foi, estamos a falar de uma fábrica privada que constrói carros privados, que está a tentar mudar a sua elaboração privada e que precisa de mais trabalhadores privados. E como esta gente é toda privada, eles discutem entre eles e entendem-se. Há realmente uma quantidade enorme de portugueses que andaram para aí a expelir opinião sobre a Auto Europa e sobre como era justíssima aquilo que a administração da Auto Europa queria dar àqueles trabalhadores, que só faltam mesmo dizer vai trabalhar ao malandro, porque eu também trabalho muitas vezes aos sábados. Aliás, neste momento já é sábado e nós estamos aqui a trabalhar. No duro. Trabalhar no duro. E olha onde estão as minhas crianças, com quem é que elas estão a dormir em casa. Não estavam podiam estar no Palácio de São Bento? Podiam estar, exatamente. A quantidade de vezes que eu ouvi essa piada esta semana, por causa de um texto que eu escrevi num público sobre esta matéria, e lá veio, os teus estão com o António Costa. Este programa não tem nada a ver, era um feriado, mas as pessoas não querem saber, portanto, achavam que a piada era boa. Agora, quando estão os privados em causa, é lá com eles, e acho muito bem que as pessoas discutam entre elas. Agora, depois desse circunlóquio todo, as creches. Não, o circunlóquio é importante, que é só para dizer que eu não tenho nada a ver com isto. Não tenho nada a ver com isto. As creches, e depois o que é que significa? O que significa? Não, afinal tens a ver com isto. E de repente, eu que não quero ter nada a ver com isto, não quero ter nada a ver com as discussões na Auto Europa, levo com o Ministério da Segurança Social, para o qual eu e nós todos contribuímos, todos os meses, a meter-se ao barulho. E de repente é o Ministério da Segurança Social que tem que andar à procura de creches
para colocar os trabalhadores da Alta Europa. Mas nós não estamos a falar de Os filhos dos trabalhadores. Os filhos dos trabalhadores da Alta Europa. Ora, nós, não, às vezes, é os trabalhadores da Alta Europa no sentido em que realmente o Estado é papá. O Estado é papá de todos nós. E, por visto, também é papá dos senhores alemães que trabalham na Alta Europa. E eu não consigo perceber isso. Mas o Ministério da Segurança Social o que diz é que já há cerca de 1000 casos em que o Estado apoia creches e PSS com creches para servir trabalhadores de empresas privadas. Exato. Aliás, essa foi a primeira versão do Ministério da Segurança Social, mas depois já há uma segunda. A primeira versão foi, de facto, que existiam 953 creches em todo o país que já beneficiavam desses prolongamentos de horários. Vai saber, não, afinal é só de segunda a sexta. É simplesmente creches que prolongam além das 11 horas. E quando perguntaram ao Ministro, e ao sábado? É ao sábado? Pois não sei. E aparentemente não há ou há muito poucas. O Ministério da Segurança Social ainda não conseguiu indicar nenhuma. Eu penso que existem, mas são mesmo muito, muito poucas. Mas a questão não é saberem se elas existem ou não. Até acho muito bem que há pessoas que realmente não têm onde deixar as crianças e acho ótimo que a Segurança Social possa apoiar. Eu sou completamente pró-família. Mas neste caso específico, nós estamos a falar de uma empresa gigantesca a nível mundial que, segundo ouvi dizer, faz uns lucros jeitosos todos os anos. Por amor de Deus, quer dizer, discutam com os trabalhadores, abram uma creche em Palmela. Acho que a Alta Europa se calhar tem dinheiro para isso. Não deve ser o Estado, mais uma vez, a vir o primeiro apoio prestado à Alta Europa. Há muitos milhões de euros de benefícios fiscais. Mas benefícios fiscais há Alta Europa e em todo o lado. Ok? Agora, este tipo de conflitos, que é uma coisa muito específica, nem sequer está em causa o dinheiro. Mas quer dizer, é que isto é mais estamos a falar do de que quê? De dezenas de crianças, de poucas centenas de crianças. Pois, justamente. Então, Justamente porque é que a Alta Europa não resolve o problema. Porque é que é o Ministério da Segurança Social que tem que andar a fazer uma pesquisa para um caso específico de um gigante mundial resolver um problema com os seus trabalhadores. Não consigo perceber. É um problema privado que deve ser resolvido entre privados. Parece-lhe legítimo este tipo de incentivo à presença da empresa em Portugal, Pedro Mexia? Não, vamos lá ver. O Governo quer dar naquele famoso sketch da Ivone Silva, da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. O Governo quer um bocadinho fazer as duas coisas, que é, por um lado, está com os trabalhadores, por outro lado, deixa que a solução patronal avance, nomeadamente a dos sábados, por outro lado, minimiza essa... Agora... O João Miguel disse, parece que a Alta Europa que faz algum dinheiro. Sim, mas também é muito importante para nós. Não é como se fosse irrelevante para o país. E, portanto, se há... 1% do PIB, não é? Se há, não sei se é 1%, mas é um valor significativo. Se há benefícios fiscais... E se há outro tipo e se esse tipo de apoio ainda por cima existem noutras empresas, mas não acho dessa maneira. Não Achas acho, que o Vieira da Silva anda a telefonar para as empresas do Vale do Ave a saber se há um problema com os trabalhadores ao sábado? Tendo em conta o aspecto simbólico desta empresa, não acho particularmente chocante que o Estado faça uma solução especial para tentar resolver isto. Porque eu estou de acordo contigo e acho tudo o que disseste sobre a iniciativa privada e sobre são privados resolvam é verdade. Mas também, para o Estado português, não é indiferente o que acontece. E para Portugal não é indiferente o que acontece. Não é indiferente se vão embora, se não vão embora. Então lá veio o papá. Se tentar minorar, está bem, mas qual é o problema? Se houver uma solução melhor que resulte daí, em termos da manutenção da fábrica, em termos da manutenção dos empregos portugueses, etc. Porque há uma discriminação positiva a favor de uma fábrica que não precisa disso. Pois há discriminação. Porque o Estado não tem essa preocupação com certamente milhares e centenas de milhares de trabalhadores, fábricas com um poder que a Volkswagen certamente tem e que as outras fábricas não têm. E o problema dessas pessoas estão-se nas tintas, porque não são a Alta Europa. O que tu estás a dizer é verdade, só que se o Estado sentir que isso é uma medida que pode beneficiar esta situação, é uma discriminação, e é uma discriminação positiva, e é provavelmente uma discriminação positiva injusta. Agora, é uma discriminação positiva necessária ou não é? Sobretudo para o papel em que o Governo quer ficar na fotografia. Não é por nós, não fomos nós, Governo, que não fizemos tudo para, dentro daquilo que os trabalhadores e a empresa decidirem, nós acautelarmos aquilo que nós, Estado, podemos fazer, que é, pelo menos, ficar com as criancinhas. O Ricardo Araújo Pereira subscreve a ideia que o João Miguel já escreveu, de que apoiar as creches para os trabalhadores da Alta Europa é
ir ao bolso aos consumidores, aos contribuintes? Bom, mas a questão é essa, em que medida é que isso é surpreendente quando estas empresas, alguns grandes empresários, que enchem a boca com, digamos, opiniões contra o peso do Estado. Isto aqui, a Auto Europa tem uma dimensão bastante grande e tem benesses do ponto de vista fiscal, esta, por exemplo, e outras, que o problema é só uma questão de linguagem, que é, aqui são incentivos, se fosse na cultura, era subsídios. E a Auto Europa era subsídio-dependente. Assim, são incentivos. É só uma questão de léxico, não é? Portanto, empresas de um determinado... que atingem um determinado estatuto têm direitos que outras, e as pessoas em geral, não têm. Têm músculo negocial. Nós aqui não podemos pagar impostos na Holanda, por exemplo, em princípio não dá. E se queremos uma creche, temos de ir... Eu acho que há uma certa chantagem que empresas da dimensão da Auto Europa, e a Auto Europa em especial, vai fazendo. Um dia há de ser vem cá o CEO da Volkswagen e diz, está calor. E o Vieira da Silva vai lá com uma folha de palmeira e diz, com certeza, mas fica aqui, está bem? Não leve daqui a fábrica, certo? Mas se forem para Marrocos é pior. É porque é capaz de sim. Portanto, é essa a nossa vantagem competitiva. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Creches. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Propina, mas não é para falar das propinas para frequentar creches. Não, entre as diferenças lexicais entre o Brasil e Portugal, uma das mais divertidas é eles chamarem aquilo que nós chamamos luvas, outras formas de corrupção, propina. Pois, propina, eles chamam isso propina. Em Angola é gasosa, em Moçambique é refresco. Já agora, Ricardo, vê alguma lógica nestas luvas gasosa, refresco? Eu acho que, sim, é a língua portuguesa em geral, cada povo tem a sua... Eu acho que a língua é uma emanação do povo, não é? E o povo percebeu, espera aí, nós... As coisas que nos são mais... Precisamos mesmo de muitas palavras para este fenómeno, que é vasto. Exato. E as coisas que nos são mais íntimas. Se vocês virem órgãos sexuais, também têm todos designações diferentes consoante os países. Mas não sei se há mais... E a corrupção é a mesma coisa. Ou mais órgãos sexuais? Não sei. Não faço ideia. Em quantidade? Não sei. Em princípio são órgãos sexuais. Não sei bem. Não é? Sei bem, tem que se... Assim, como é que se mede isso? Agora, também não sei. Por acaso, o meu léxico sexual em Angola e Moçambique não é bom. Fica a ideia para uma visita de estudo. Fica. Podemos ir fazer um trabalho de campo? Sim, podemos. Do Brasil, mas do que o Pedro Mexia quer falar é da confirmação da pena de prisão a que o ex-presidente Lula da Silva foi condenado, aliás, agravada de 9 para 12 anos. Condenação de recurso, portanto, a decisão num recurso, em segunda instância, por unanimidade e que agravaram a pena. Parece-lhe que isto é a sentença de morte política de Lula da Silva. Deixa-me só acrescentar com o detalhe que é talvez o fundamental neste contexto, que é o facto de isso inviabilizar a candidatura presidencial, certo, independentemente de ele ser preso ou não ser preso, mas também o facto de a condenação em segunda instância significar a inelegibilidade resultar de uma lei aprovada por um presidente chamado Lula. Portanto, nós já vimos também este caso, pessoas a queixarem-se em Portugal de leis que eles aprovaram. Portanto, o Lula aprovou, o governo Lula aprovou esta lei, que quem é condenado em segunda instância... Por lei da ficha limpa. A ficha limpa, pronto. Agora, o problema é... Há pelo menos dois problemas. Um, que é um problema político, mas é irrelevante juridicamente, que é dizer, mas os outros também são corruptos. E é verdade, é total. Essa resposta que o PT e que o Lula está a ter é verdade. Então, e o PSDB não é corrupto? É. E o PMDB não é corrupto? É. E o ex-presidente do Senado? E o ex-presidente da Câmara dos Deputados? São. É verdade. E então? Ou seja, isto é um argumento que vale zero. Argumentar que nós vivemos num ambiente corrupto, toda a gente é corrupta, isso não é nada. Outra coisa é dizer, como já disseram alguns dirigentes do PT, que não aceitam a decisão judicial, que não deixarão o Lula ser preso. Bom, aí estamos a falar numa linguagem que já não é uma linguagem democrática.
pode até achar-se que isto é, que a decisão é discutível. Também houve em Portugal. Toda aquela história, pois houve. Toda aquela história de saber se o triplex era dele ou não era, aquilo não parece claramente provado. Todas as decisões parecem discutidas. Há uma coisa que nós não temos dúvida nenhuma, é que há políticos corruptos por todo o lado no Brasil e que no caso do PT e das administrações de Lula, nós vemos o tesoureiro, o chefe do grupo parlamentar, o secretário-geral, não se chama assim, do PT, etc., foram todos, um a um. E, portanto, a corrupção era totalmente endémica. E, de facto, claro que o Lula não pode... E este é um caso pontual, porque há mais 5 ou 6 processos contra o Lula neste momento a correr. Eu não quero dizer que, pelos outros serem corruptos, o Lula também era, mas as pessoas em geral usam o senso comum e não conhecendo o processo, dando como boa a decisão judicial, que me parece uma coisa boa de se fazer em democracia, que é respeitar os tribunais. Acho que esta reação contra a sentença e dizer que o caso é politizado, muito mais politizado foi o impeachment da Dilma, e mais manhoso, bastante mais manhoso, embora dentro da legalidade formal, mas muito mais discutível do que uma decisão do tribunal. Ainda há mais uma instância de recurso em relação a esta condenação, mas ao que parece Lula pode vir a ser preso preventivamente, mesmo antes dessa instância de recurso ser acionada. E já no próximo mês... O problema é que o Lula é claramente o primeiro nas sondagens e o segundo nas sondagens é um fascista. E, portanto, o Brasil está assim neste momento. Haveria candidatos sensatos como a Marina Silva, etc., mas cuja candidatura parece não descolar. Que parece que não é corrupta, não é? Que parece que não é corrupta, o que é, apesar de tudo, digamos, uma razão significativa para que esses candidatos pudessem ser mais bem vistos, mas o Brasil está numa situação muito concreta. O PT vai ter que decidir rapidamente se há hipótese B e, portanto, se diz nós respeitamos os tribunais, mesmo que discordemos, mesmo que duvidemos da sentença, faz parte. Uma pessoa que respeita os tribunais não tem que concordar com a sentença, até pode achar que isto foi uma maquinação, não sei o que mais, mas ele foi condenado na segunda instância, pode não ser candidato segundo a lei que ele próprio aprovou, que ele próprio apresentou. Portanto, é muito difícil que o PT, ao mesmo tempo, esteja na situação de perseguido pela iniquidade e, ao mesmo tempo, diga, mas a decisão dos tribunais não acatamos. Há uma contradição insanável a isso. Com tudo isto, pobre Brasil, porque não há nenhuma solução boa, não há nenhum candidato, enfim, talvez a Marina, mas não há nenhum candidato aceitável, nem há nenhum sinal de que aquele sistema político venha a funcionar tão cedo. Daquilo que viu e ouviu acerca do julgamento de Ricardo Araújo Pereira, ficou com a convicção de que Lula se deixou realmente corromper a troco do famoso triplex em Guarujá, triplex de luxo, ou que está a ser vítima de uma maquinação, de uma cabala? Eu sei sobre o caso apenas o suficiente para perceber que o Lula é acusado de ter uma casa que ele diz que é de um amigo e no que diz respeito a casos em que um político acusado de ter uma casa atribui a sua propriedade a um amigo... A um amigo e que parece que foi ele que decorou. Que decorou e fez obras... Não é dos mais claros que eu já tenho visto. Já tenho visto outros que são mais evidentes. Devo dizer que este não é dos mais claros. Para já, parece-me que a tal lei que ele próprio aprovou e da qual agora vai ser vítima, não é? Porque vai ser preso e não pode candidatar-se, parece-me, num país como o Brasil, profundamente discriminatória. Que bandidos soltos possam ser candidatos e bandidos presos não possam. Acho que não, quer dizer, juridicamente não sei se faz sentido, acho que até pode ser inconstitucional. Politicamente não faz sentido. Pois eu sei, mas parece-me inconstitucional. Só porque uma pessoa está num quarto mais pequenino, não possa. Mas, de resto, isto é o que assusta um bocadinho nisto. Tendo em conta aquilo que o Pedro estava a dizer, que é um argumento que não interessa, quer dizer, interessa um bocadinho, porque tendo em conta o panorama brasileiro... Mas os suínos já foram, pá. Há muitos suínos que ainda não foram. Mas
há ainda outra coisa, que é isto vem na sequência, não se pode esquecer, não é? O presidente do Brasil agora é o vice-presidente, portanto, foi eleito no mesmo ticket. Temer que este braço de ferro degenera em violência, João Miguel Tavares? Digamos que é uma ainda assim tem ido a todo. Está neste momento a ser julgado. Sim, não há dúvida. Em Portugal, a Joana Mortáguas escreveu também textos. O Daniel Oliveira ainda hoje escreveu uma coisa. O Manuel Carvalho, no Público, costuma ser uma pessoa de bom senso, escreveu um texto chamado também Golpe, parte 2. Eu tenho um maior pudor. É evidente que quando nós olhamos para aquele caso, podemos achar que a prova no Brasil é mais relaxada do que seria em Portugal ou noutros países e aquilo que foi provado ali poderia não dar uma condenação noutros lados. Eu consigo ir até aí. Mas estamos a falar de 4 juízes que tiveram a mesma opinião sobre aquele assunto. Isso não pode ser apagado, não é? Porque senão significa que o Brasil, como eu disse há pouco, deixa de ser uma democracia. A democracia não é só eleições. As pessoas acham que a democracia é eleições. Não é eleições. A democracia é eleições e é separação de poderes. Só eleições não... pode ser o princípio de uma ditadura. Chama-se ao telefone o Sr. Montesquieu. Exatamente. O Pedro Mexia fica assim ministro da propina e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se Pinheiro, em vez de Pereira, Ricardo Araújo. Exato. Temporariamente. Mas familiar de Bruno de Carvalho. Mas se for para fazer parte de um punhal... Se for para fazer parte de um punhal, até pode ser sobreiro. Sim, este é um dos grandes temas da semana. Diz muito sobre a semana. Sim, é uma coisa... Eu gosto a maneira como António Costa fala consiste numa espécie de estenografia oral em que ele suprime voluntariamente. Muitas vezes, antes de jantar, eu chamo as minhas filhas e digo, olha, ouçam isto. E ele diz, não, a relação institucional e a Constituição sobre isso... Isso não é o Paulo Bento? Não. Foi desmonte também. Mas ele é a mesma coisa. Ele tem sempre a relação dele, a relação institucional dele com o Presidente da República é boa, por exemplo. Não é a altura, acho eu, para discutir revisões da Constituição. Eu faço sempre a tradução simultânea para as minhas filhas, elas ficam impressionadíssimas com o facto de eu conhecer aquele idioma. Mas esta semana foi diferente. António Costa. Esta semana António Costa foi ao Pinhal de Leiria. Foi ao Pinhal de Leiria, sim. Ao plantar um sobreiro. Foi plantar um sobreiro. Eu vi as pessoas, ele estava lá com a enxada e não sei o quê. Ele levou uns sapatos com uma daquelas fivelinhas e não sei o quê, que claramente não são feitos para a plantação de sobreiros. O João Miguel Tavares está a ficar escandalizado. Não. Mas eu já lá chego. A minha costela classista. A minha costela de classe média. Eu estou só a dizer. Já está a levar aqui umas pontadas. Estou só a dizer que se fosse uma galocha, uma respeitável galocha, aquele sapatinho. Polícia da moda. Não. Polícia da moda. Mas é o contrário, eu sou o polícia da lavoura. Ninguém. O meu problema é que aquilo não faz pandan com a enxada. Estás a perceber? Essa é a questão. Aliás, via-se a maior parte. Fazia pandan com o casaco. Era uma piuga verde que combinava com o casaco. Mas ele estava lá com a enxada e tal, lá escavou um buraco para plantar o sobreiro e vê-se a malta lá à volta a olhar para aquilo como quem diz, deixa eu ir embora que a gente já vai fazer isto tudo outra vez. Via-se que era nisso que estavam a pensar. Agora, ele proferiu umas declarações lá, ele está no Pinhal de Leiria e diz o seguinte, cito, portanto, ele está a plantar um sobreiro e diz ele, não quer dizer que o pinhal não vai ser pinhal. O pinhal vai ser pinhal. E só é pinhal se tiver pinheiro. Mas para nós termos um bom pinhal e um bom pinheiro, que seja também ele resistente ao fogo, é preciso que o pinhal não seja só pinheiro.
Isto parece um trava-línguas que eu tinha na cartilha na escola das freiras da 4ª classe. A palavra pinhal é das mais engraçadas da língua portuguesa. E o facto de ele conseguir dizer 17 vezes pinhal no espaço de 30 segundos, que isto vai ser um pinhal, agora o pinhal tem pinheiro no pinhal, como é óbvio, tem pinheiro no pinhal, mas o pinheiro no pinhal não precisa ser só pinheiro no pinhal, pode ser hoje não ser pinheiro no pinhal. Isto é uma novidade, é um acrescento à questão da estenografia. E eu gosto de ouvir a palavra pinhal, não sei se tenho muito mais para dizer sobre o tema. Em tempos falámos aqui por diversas vezes de algumas das particularidades linguísticas do ex-presidente Cavaco Silva. Transformar no Twitter o verbo estar no verbo estar, como aconteceu também esta semana ao primeiro-ministro António Costa, aproxima Costa de Cavaco. Mas isso não foi ele que escreveu. Não? Imagino eu que não seja ele que alimenta o seu próprio Twitter. Era só não convinha. Olha, só 2 palavras para ti. Donald. Mas está bem. É isso que me assusta. É isso. Não, aquilo é claramente ele que escreveu. Acho eu. Eu espero que não seja. Bom, mas há 2 coisas. Na verdade, desculpa, o que tu perguntaste? Se estas particularidades se aproximam António Costa de Cavaco Silva. De Cavaco, é isso. Na verdade, não, por uma razão. E o João Miguel já se mexeu na cadeira há bocado por causa disso. Porque, no caso de Cavaco Silva, a verdade é que houve sempre, desde os tempos do Independente até muito recentemente, pessoas à direita, certamente, mas também à esquerda, que uma das críticas, ou várias críticas que faziam a Cavaco, nomeadamente as linguísticas, tinham um toquezinho classista, sempre tiveram. Sempre houve um discurso classista contra Cavaco Silva. Isso é o próprio Miguel Esteves Cardoso já confessou que essa foi uma das coisas que dos tempos do Independente ele se arrepende, e portanto sempre houve, e portanto era quase sempre essa ligação um bocadinho desagradável, porque não é o tipo de lógica que seja muito bonito usar no espaço público, dizer, vejam lá, este tipo nem sabe falar porque não sei o que mais. Isso perseguiu Cavaco Silva e também à esquerda, não foi só à direita. No caso de António Costa, o que eu acho que há, claramente, é uma espécie de impaciência. Não é por acaso que várias dessas frases são na Assembleia. É um bocado essa coisa estenográfica, tipo, não estou para vos aturar. Para que dizer a palavra inteira? E por isso ele diz essas coisas, inconstitucional, etc., com muitas sílabas. Nós estamos sempre a dizer aos brasileiros que nós comemos sílabas, mas ele capricha. Está gordinho. Ele come várias, não são só as do meio. E ele tem uma certa impaciência. Uma das coisas curiosas para mim tem sido... Ele outro dia disse que era... Não foi impassível, qual foi a expressão que ele utilizou? Que disse que era... Que reagia muito bem à pressão. Que eu sou... Não sei qual foi a imagem que ele utilizou. Mas, na verdade, no Parlamento isso não é verdade. Ele várias vezes se impacienta. Tem nervos de aço. Nervos de aço. Não é isso que temos visto. Nos momentos de aperto não temos visto nervos de aço no Parlamento, nomeadamente, e muitas vezes essas respostas, várias delas, aliás, uma compilação no YouTube, e várias vezes essas respostas e esses saltos e essas sílabas comidas são uma versão de "Ó, senhor deputado, não me chateie", porque claramente ele não quer responder a coisas. E depois, agora, se ele fala bem português ou não, o único político português que falava bem português da democracia era o António Guterres. Era a única pessoa que usava o português de uma forma realmente boa. Nos adormecia. Está bem, mas adormecia-nos, mas gramaticalmente impecável. E o que é que o João Miguel Tavares está a pensar sobre isto? Mas eu estou... Ouçam, enquanto eu acumulo a deficiência na fala, não é? Com o facto de dar imensas calinadas a falar. Eu quando estou em casa e às vezes me ouço no Governo de Sombra, fico embaraçado comigo para pensar, mas quem é este palhaço que está na televisão? Quem é este palhaço que está na televisão a dizer este tipo de coisas? Às vezes eu chego a casa e a minha mulher, geralmente está a dormir. Isso faz 100% do auditório, então. Não, sim, exato. Chega a dormir e ela, mas tu, as coisas que tu dizes... E é verdade. E então, eu sou sensível a isso por questões realmente classistas. Porque enquanto a escrita é uma coisa que tu podes ir trabalhando e moldando ao longo da vida, quando estás num discurso verbal em que não estás a parar para pensar, nem estás a ler telepontos, isso nota-se muito. Era uma boca. Aquilo que eu estou a dizer, não. Não, tu és impecável. Carlos Vaz Marques. Mas atenção, este discurso do Pinhal, então, o discurso do Pinhal não é
não são calinadas linguísticas. É um discurso engraçado. Pinhal não é tão absurdo como quiseram fazer. É absurdo pela repetição da palavra. Sim, é tipo... Pinhal. Há um DVD. O gozo constante, mas há um gozo constante com a maneira como o António Costa fala. Está bem, mas esta eu sou sensível porque há muita coisa. Sim, tu estás a ser generoso. Eu não sei se eu seria tão generoso como tu. Não é no sentido em que o background é muito diferente e, portanto, a má vontade que em alguns setores havia em relação a Cavaco Silva, classista, era por razões identificáveis. Mas eu acho mesmo, o discurso verbal marca brutalmente o sítio de onde tu vens, o modo como tu cresceste, a forma como te foste educado. E, portanto, eu sou sensível a quando isso é trazido para o espaço público. Mas onde é que António Costa foi educado? Foi educado na burguesia lisboeta. Qual foi o problema? A única coisa que eu vi, a coisa que eu conheço do passado de António Costa e que é bastante chocante, é aquela foto pós-casamento com uma mariconera insuportável. Aquilo... Não te lembras de calções a comer gelados? Atenção. Isso não parece uma coisa propriamente da linha de Cascais. Só para encerrar este assunto, há um DVD do Gato Fedorento, não sei se lembra desses rapazes, que eu já não sei qual é, eu acho que é um DVD duplo, que tem na capa Gato Fedorento, mais que um mero DVD, 2 meros DVDs. E um dos extras desse DVD sou eu a dizer várias vezes e de maneiras diferentes a palavra pinhal. Juro. Sou eu só a dizer pinhal, pinhal, pinhal. É só isto. Porque, de facto, a palavra pinhal... Se calhar era uma homenagem. Mas é muito anterior ao... É uma coisa que é fetichista. Pinhal! Sim. Porque é giro. A forma fálica. Pinhal! Não. É meramente... É o som. Pinhal! É o som. Pronto. Foi uma... Pinhal! Homenagem ao Primeiro-Ministro à Van Letra. Jura, experimenta começar, vais ver que não paras. É tipo, a palavra pinhal é os amendoins do... Há várias palavras. Eu só queria dizer que tu és um gajo esquisito. Pronto, isto está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira, que é um gajo esquisito, diz sentir-se pinheiro. Quanto ao João Miguel Tavares, e vamos continuar a falar do Primeiro-Ministro, mas tem que ser agora em passo de corrida. Se calhar gastamos o tempo todo com o pinhal. Exato. O João Miguel Tavares declara-se bem acompanhado, João Miguel Tavares. Ora, então não podia estar melhor acompanhado com este simpaticíssimo público. Muito bem. Com vocês os 4 aqui. Estou excelentemente acompanhado. As câmaras ali atrás. Porque o Primeiro-Ministro disse Sou esta eu e semana... António Costa, que também está bem acompanhado. António Costa disse esta semana que quando se está bem acompanhado não se muda de companhia. Exato. Subscreve esta lição de vida? Então não subscrevo. Quer dizer... Como as pessoas sabem, eu dou mais para o lado da direita e, portanto, até quero que a vida corra bem a Rui Rio e que tudo lhe bem aconteça. Mas é evidente que se eu fosse António Costa, jamais em tempo algum trocaria o Bloco de Esquerda e o PCP pelo PSD. Nunca. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o PCP dão ao PS aquilo que o PSD nunca será capaz de dar. Paz social? Paz social. Claro. Exatamente. Paz social. E esse foi o grande negócio que António Costa fez em 2015. Um negócio que ninguém acreditava que fosse possível concretizar durante 4 anos. Mas é a cabeça dos sindicatos entregados numa bandeja... entregues, provavelmente, lá estou. Agora fiquei complexado, agora vou tentar vigiar as minhas palavras. Sabes que esses particípios passados irregulares são tramados. Mais vale, quando não tens a certeza, substitui por pinhal. Portanto, o pinhal na bandeja de António Costa é uma coisa muito importante e muito significativa e o Rio não consegue dar isso. É verdade, podem ter existido algumas crises, mas tudo vale a pena para ter Arménio Carlos e Mário Nogueira amarrados. Quer dizer, de vez em quando eles falam para parecer que estão vivos, mas de facto não tem nada a ver com aquilo que nós vimos no passado. Isso vale ouro. Enquanto o país continuar a crescer e as contas se aguentarem, é evidente que, e o PCP quiser e o Bloco de Esquerda quiser, é evidente que o Rui Rio não vai meter os pés em São Bento nem nada próximo disso. Também lhe parece, Pedro Mexia, que esta frase de António Costa foi dita mais para tranquilizar os parceiros do PS à esquerda do que para afastar Rui Rio? Bem, é um 2 em 1, porque não há nada melhor do que um líder do principal partido da oposição dizer ou abrir a porta para uma aproximação em certas circunstâncias e o Primeiro-Ministro dizer, pois, mas eu não quero isso, eu não estou interessado. Portanto, essa tampa preventiva ficou dada e foi o seu killer instinct não lhe falhou.
Mas, evidentemente, ele quer acalmar os parceiros à esquerda. O problema dos parceiros à esquerda é nisto que o João Miguel está a dizer, que é, todos nós sabemos o que é que os parceiros dão ao Governo. E o Governo, que é a paz social, e a paz social é inestimável para qualquer... Nunca nenhum Governo teve, na história da democracia, esta paz social. Portanto, o PS não vai querer perder isso. Este Governo acabará, todos os governos acabam, não é? Acabará quando... Pode acabar eleições, se não acabar eleições, acabará no momento em que vier o diabo. Em que os partidos... Sim, isso também, se isso acontecer também. Não, mas acabará quando os partidos da esquerda pensarem, espera aí, nós estamos a dar a paz social e estamos a receber o quê? Já receberam algumas coisas, mas eram reversões. Algumas coisas na área dos transportes, sim, algumas coisas na área da função pública, etc. Mas isso também não dura sempre e o PS não é estruturalmente um partido da mesma família política dessas... Mas também já não dá para voltar ao sítio onde eles estavam e fingir que ainda se é virgem. Isso é uma grande... António Costa já andou a rebolar com eles no quarto escuro. Já não dá para sair lá e dizer ele não me tocou. Tocou. Pois é, isso é engraçado porque essa é uma virgindade, mas aposto que essa virgindade... Estes políticos estão a dizer certas coisas, como, por exemplo, acabou por exemplo, o voto útil. Portanto, estão-se a fazer virgens desse ponto de vista. Quando chegar a eleições, por exemplo, se o PS não se entender com o Bloco e o PC, o PS vai pedir para se votar nele PS e não na esquerda no seu todo. Portanto, a ideia de que o voto útil acabou é uma ideia que é útil agora ao PS e o PS diz isso. Quando se zangarem, não vai dizer isso. Eu não acredito nada, essa é a parte em que eu não acredito. Acho que o António Costa foi muito hábil, no sentido de que virou o jogo desta vez. Se o jogo fica assim para sempre, é muito duvidoso. Eu tenho a certeza que nós aqui no Governo Sombra comentaremos num futuro próximo com António Costa ou com outro Primeiro-Ministro do PS ou com outro Secretário-Geral do PS, o PS a pedir o voto útil. Porque isso o regime não mudou. O regime não mudou. Mudou uma relação de forças num momento histórico, etc. Mas, portanto, eu não ligo muito a isso e essas pessoas vão engolir as suas palavras ou os seus sucessores, não por nenhuma vingança histórica, porque as coisas não se mudam um regime assim só por voluntarismo. Essas coisas estão demasiado enraizadas e o voto útil... Eu gostava que o voto útil acabasse. Atenção, eu estranhamente simpatizo com esta situação política, não do ponto de vista ideológico, mas com a ideia de que cada um vota para o Parlamento e eles que se entendam. Eu gosto muito disso, mas não é a cultura política portuguesa e não sei se veio para ficar. Entretanto, Rui Rio manteve Hugo Soares à frente da bancada parlamentar do PSD, pelo menos até ao Congresso. A decisão do novo líder eleito para usar uma dicotomia do próprio Rui Rio, pareceu-lhe, Ricardo Araújo Pereira, um ato de unidade ou de hipocrisia? Se calhar é cedo para dizer, talvez seja um ato de coerência, porque Hugo Soares não era apoiante de Rio, não é? E, portanto, fica coerente porque o PSD é o partido que ganhou as eleições, mas não governa, e Rui Rio ganhou as eleições no PSD, mas não tem ninguém que goste dele na bancada. E, portanto, assim fica um partido, fica homogéneo. Agora, em relação ao voto útil, é possível... Tem alguns, mas não são assim tantos. E mesmo não estão assim muito entusiasmados. Mas... Não está ninguém. Exato. Eu não sei se o voto à esquerda, o voto útil, não, se calhar... Imaginem que as eleições são agora. Não há muitas razões para os eleitores do PC e do Bloco votarem no PS. Não me parecem especialmente insatisfeitos com esta governação, antes pelo contrário, e já perceberam que um entendimento destes é possível. O que talvez possa inquietar o PSD é que os eleitores do PSD, para evitar que o PS coligue com os partidos à sua esquerda, votem mais no PS. Isso não. Pode acontecer. A minha pergunta é ao contrário. Pode acontecer porque está insatisfeitos com António Costa. Porquê é que o PS há de querer os votos do eleitorado à sua esquerda? O PS, nessa lógica, dizia as pessoas estão à nossa esquerda, continuem a votar nesses partidos, nós não os queremos. Não vai dizer isso, votem todos em nós, depois vemos as nossas forças no Parlamento. Mas não sei se terá sorte com isso. Não há razão nenhuma. Às vezes o eleitorado... Cá estaremos. O eleitorado do Bloco não obedece, felizmente. Mas às vezes o eleitorado do Bloco e do PC, por razões, lá está, de voto útil, vota no PS. Agora, tendo em conta que este entendimento foi possível... O PC menos, sim, o PC menos. Mas o do Bloco às vezes é bastante flutuante. Tendo em conta que este entendimento foi possível, talvez não haja razão para mais... Quer dizer, assim...
nos próximos tempos para voto útil. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz acompanhado. Vamos tentar agora perceber, bem rapidamente, porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se num 98. Isso é capaz de ser pior do que estar feito num 8, Pedro Mexia. É bastante pior, embora a matemática me escape neste caso, porque... Quero falar de uma extraordinária descoberta aritmética desta semana, a de que 99 é inferior a 98, pelo menos na Assembleia da República. Sim, exatamente. Isto foi revelado por este site, o Hemiciclo, que é um site que eu acho que promete revolucionar um bocadinho o escrutínio que nós temos do Parlamento. O que aconteceu foi que num projeto de lei do PAN, que era sobre bombeiros, afinal não interessa o assunto porque não é isso que está em causa, o projeto de lei foi votado com os votos favoráveis do próprio PAN e da esquerda, portanto, do PS e do Bloco, a abstenção do PC e do PEV e os votos contra da direita. Foi chumbado. Votaram 99 a favor e 99 a favor, 98 contra. E foi chumbado. Porquê que foi chumbado? Foi chumbado porque, segundo o entendimento de um dos artigos do regimento da Assembleia da República, os deputados representam o seu grupo, ou seja, não se representam individualmente e, portanto, o que se fez as contas não foi aos votos individuais dos deputados, mas a quantos deputados cada grupo parlamentar representa. Estando ou não estando na sala para a votação. E, portanto, uma vez verificado o quórum, etc. Ou seja, o quórum que é verificado num momento, não necessariamente neste momento da votação, e, portanto, e o mais estranho, isso depois também aconteceu com o projeto de resolução do Partido Comunista, idêntico resultado que contraria a votação, e há duas coisas muito estranhas. Uma é isto ser considerado, não é muito comum, segundo nos foi dito, mas é perfeitamente regimental. E os partidos não ficaram incomodados. Os próprios partidos derrotados não ficaram muito incomodados, por dizer, bom, realmente isto é esquisito, mas o regimento é assim. E eu acho que de vez em quando a gente dá nas leis e com normas estúpidas, não é? E este é um caso de um desprestígio muito grande. Bastava estar um deputado por cada partido. Exatamente. É um desprestígio muito grande por duas razões. Representando cada um número de votos X. Por um lado, porque talvez ninguém, e contavam-se as cadeiras. Por um lado, porque é muito chocante essa discrepância imediata da aritmética, é muito chocante. E depois por isso, porque cada vez mais se diz, então não vale a pena ter um Parlamento. Há a conferência de líderes, cada líder de grupo representa X deputados, e temos 5 pessoas ou 6 pessoas, e não vale a pena ter uma sala tão grande que se pode aproveitar para outros eventos. Fazem uma salinha e diz, o senhor é a favor ou contra? Sou a favor, 82 votos. E mais vale. E de facto, mas não, na verdade não houve revolta contra isto. Houve um entendimento de que isto é regimental, e se calhar é. Justamente, tem alguma explicação, João Miguel Tavares, para o facto de nenhum dos partidos supostamente lesados, neste caso o PAN e o PCP, e talvez noutras situações outros, mas não tínhamos até agora este escrutínio que existe neste momento, tem alguma explicação para o facto de nenhum deles se ter queixado ou ter achado que isto não batia certo? Tenho uma excelente explicação, que é a explicação óbvia. Chama-se viagens. Chama-se não ter que lá meter os pés. Se não me apetecer e se eu tiver que ir, sei lá, ao Vietnã e não tenho que me preocupar com isso. Senão o pobre André Silva do PAN, coitado, tinha que lá estar de segunda a sexta e não tinha que dormir lá e não podia sair para ver, sei lá, vacas no Ribatejo. Ou tinha que ir ver as vacas ao Ribatejo e voltar a tempo de uma votação. É por isso, quer dizer, que as pessoas, senão o que é que acontecia? Todos os deputados tinham que lá estar ao mesmo tempo. Não é? Sobretudo quando no caso do PAN, não sei se é assim tão claro. Como é um único deputado, não sei se não estando lá representado... Não faço ideia, também não sei. Não conheço o regimento da Assembleia da República, mas a razão é essa. Conta. É os deputados querem ter liberdade de se mexer e isso obrigaria a eles estarem presentes em todas as votações, para não correrem o risco de repente, alguma coisa... O problema não é o regimento ser absurdo, é que o regimento dá mau aspecto. Claro, esta explicação, quando eles explicaram, houve várias pessoas da Assembleia que explicaram, não, porque
Sim, eu sei que é assim, eu percebo a vossa lógica. Mas isto está muito mau aspecto à Assembleia. Em que outras circunstâncias, Ricardo Araújo Pereira, que lhe parece que esta regra aritmética parlamentar de 99 ser menor do que 98 poderia vir a revelar-se útil? É naquilo que disseram há bocado, é 5 maior do que 230, ou 5 igual a 230. Está um deputado por cada grupo parlamentar. Então, senhor, votem quê? Eu ponho as minhas fichas todas no sim. E pronto, isso... a questão é... Pode revolucionar a aritmética. Pode revolucionar também a Assembleia, que se calhar pode ser mais pequena. Em qualquer dispensa do Parlamento se faz um plenário, porque são só 5 senhores. 6. 6, são 6. Por causa do PEV, não é? Nunca me lembrei do PEV. Não, e do com PAN. o PEV são 7. Pois, são 7 com o PEV. Então sim. Então, Bloco, PCP, não é? PS, PSD, CDS, com o PAN... Eu sou de letras, eu não sei contar até tão alto. A gente ouve muitas vezes falar no espírito da lei e tal. Isto é outra coisa, isto é o espírito dos deputados. Em quem é que eu acho que votava aquele? Atenção, isto é ridículo. Eu temo que passe para os eleitores. Este eleitor não foi votar, mas eu tenho a impressão que ele votava em nós. E à altura dos decretos, o João Miguel Tavares decreta... Super cuidado. Super cuidado porquê? Porque a Super Nanny levou com um cartão vermelho de um tribunal e eu, embora despreze tanto o programa como, pelos vistos, 99,9% da população portuguesa, tenho algum pudor em proibir programas de televisão. E gostava mesmo de seguir, e vou seguir este caso com toda a atenção, para avaliar a argumentação dos dois lados. É uma questão na qual eu não tenho ainda decisão formada e que vai ser giro ver. Lamento, apesar de tudo, é como é que a SIC, que andava ali armada em Tarzan, a dizer que estava ali pelo bem das famílias portuguesas e que aquilo na verdade era tudo ação social, de repente pôs já o rabito entre as pernas e tirou logo o programa do ar. Gostava de haver assim mais serrabulho. O Ricardo Araújo Pereira decreta progresso, ou o que é? Progresso, ou o que é? O meu decreto é progresso, ou o que é? Porque acompanhei as notícias esta semana e a primeira notícia que vi dizia: a Google vai fazer um hub tecnológico em Oeiras, um hub. E eu fiquei impressionado imediatamente. Não sei bem o que é um hub. Não sei, nem sei o que é. Não. Nem sei o que é, mas impressiona. Mas impressiona, que diabo. Gostas mais de hub ou de pinhal? Um hub. Olha, quente hub e pinhal. Mas a segunda notícia que vi dizia: não é bem a Google, é uma subsidiária da Google, mas ainda assim é um prestígio, é tecnologia e até excelente. E a terceira notícia dizia: parece que é um call center. E por isso hoje vou ficar à espera, para saber se é progresso ou se é o que é. O Pedro Mexia decreta embustes. Sim, já falámos aqui do deputado do PAN, do André Silva, e ele esta semana denunciou um dos maiores embustes, as palavras dele, denunciou um dos maiores embustes do século XX. E imaginava-se que seria um texto sobre o fascismo, ou sobre o comunismo, ou sobre as seitas, o capitalismo selvagem, o fim da privacidade, mas não. O leite é um dos maiores embustes do século XX, escreveu André Silva. E depois ele diz algumas coisas que são, como muitas vezes no PAN, que são pertinentes e razoáveis, sobre o negócio de leite, sobre a exploração sexual da vaca. Sobre a exploração das vacas, tudo isso. São tudo coisas que não são absurdas e que têm um raciocínio por detrás. É um movimento muito... Mas depois há um momento em que o PAN vai buscar um assunto que pode ser relevante e diz: isto é um dos maiores atenção, a frase é: o leite é um dos maiores embustes do século XX. Ficamos com essa ideia, fechar o programa. Como dizia uma antiga pintura mural nas paredes de Lisboa, como é que dizia? Abaixo a exploração sexual da galinha. Quem quiser ovos, que os ponha. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.